Depois que eu publiquei aquele vídeo sobre a roupa da criada brasileira, vocês vieram me perguntar como é que se faz uma roupa de época. Então é isso que eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora especializada em moda e na reconstrução de trajes históricos e você está no canal da Modista do Desterro. Se você chegou no canal agora, talvez ainda não saiba disso, mas sim, eu trabalho recriando roupas de época. Hoje eu faço isso para o canal, principalmente para falar das roupas brasileiras de pessoas comuns do passado. Porque ninguém mais aguenta ver só conteúdo gringo sobre história da moda, muito menos conteúdos em português que só falem sobre moda europeia. Só que antes de fazer isso, aqui pro canal, eu já costurava as minhas roupas de época porque eu trabalhava com guiamento cultural em locais históricos. A gente já fez isso numa fortaleza do século XVIII, num palácio de 1890 e até no centro histórico de Floripa, que é a cidade onde eu moro. Mas aí veio a pandemia e durante ela eu comecei o canal para manter um mínimo de saúde mental e, enfim, estou aqui até hoje. Aqui tem coragem. O jeito como eu faço as minhas roupas é chamado de reconstrução histórica. E é o que faz com que elas sejam diferentes de uma fantasia, ou de um figurino de uma série, ou de um filme de época. Mas de vez em quando eu faço fantasia também, porque eu gosto de me divertir, principalmente em festa medieval. Eu não uso os meus trajes históricos no dia a dia porque eu não sinto necessidade disso, mas durante o período em que eu trabalhava com os guiamentos culturais, eu acabava tendo que ficar muitas horas do dia com elas. E aí isso me deu uma noção um pouco mais exata de como é que o corpo se comportava com essas roupas e como é que essas roupas funcionavam em coisas do dia a dia, tipo, pegar um ônibus, sentar pra comer no restaurante, correr da chuva, porque eu já corri muito da chuva com roupa de época. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do meu trabalho, que é ter uma noção de como as roupas afetavam o corpo e o dia a dia das pessoas no passado. Mas você tá aqui pra te contar como é reconstruir essas roupas, então eu vou parar de enrolar, vou pedir teu like nesse vídeo e eu vou começar a te contar como é esse rolê de reconstrução histórica. Na reconstrução histórica, o que a gente quer é chegar o mais perto possível dos trajes originais. Mas já sabendo que é impossível fazer totalmente igual, porque até a linha que a gente usa hoje é diferente do passado. Aliás, você sabia que as agulhas são uma das ferramentas mais antigas em uso até hoje e que elas praticamente não mudaram nos últimos 50 mil anos? Mas voltando ao tema do vídeo. Para chegar perto dos trajes originais, a gente precisa estudar muito a fundo como é que os originais eram construídos. Porque eles eram feitos de maneiras que são completamente diferentes de qualquer coisa que a gente usa na costura moderna. E como na maioria das vezes não existem trajes inteiros preservados para a gente poder pesquisar, a gente tem que rebolar muito, mon amour. Segura nas mãos de Deus! Isso é uma coisa que fica bem evidente quando a gente pesquisa as roupas das pessoas comuns, por exemplo. Porque quase tudo que está preservado em museu pertenceu a pessoas ricas. Então, eu posso começar o meu trabalho com uma gravura ou uma pintura original da época. As aquarelas do Debré, por exemplo, que retratam pessoas negras no Rio de Janeiro na década de 1820. Mas às vezes pode ser só uma descrição em texto, como rolou com o traje da criada brasileira de 1890. E eu vou quebrando esse traje em partes para saber o que vai precisar ser feito e quais as referências que eu vou ter que buscar. E como eu trabalho com períodos e com locais onde já havia uma influência europeia considerável sobre as roupas das pessoas, o caminho mais seguro para eu seguir são os livros de estudos de modelagem, que são livros produzidos por pesquisadores, principalmente pesquisadores ingleses, a partir do estudo de peças originais que estão em museus. Esses livros trazem desenhos detalhados da montagem, além de informações sobre os materiais e as técnicas e, claro, moldes. Durante muito tempo, a gente dependia só de material gringo para fazer isso. Mas aí, um belo dia, 2 seres iluminados da USP resolveram começar a produzir conteúdo sobre isso em português. E hoje nós temos uma coleção chamada Para Vestir a Cena Contemporânea, dos professores Fausto Viana e Isabel Italiano, que traz esse tipo de material de modelagem em português sobre trajes históricos brasileiros. Não bastasse isso, eles publicaram um livro sobre o método de reconstrução histórica de trajes que é único no mundo. E você pode baixar todos esses livros de graça direto do site da USP. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Depois de ter certeza que existe uma base de modelagem para eu usar de referência, aí eu vou para os museus procurar material de referência visual.
Aí eu tenho um modelo de ficha que eu uso para organizar isso, que é um modelo que eu montei a partir do método do Fausto Viane e da Isabel Italiano. E é aqui que eu deixo guardado o link do site do museu e algumas outras informações só para não precisar ficar procurando toda hora. É aqui também que eu pego as fotos de trajes reais para ter uma noção da proporção das peças, da posição de coisas como pregas, como é que são as costuras das costas. E são esses detalhes aparentemente tão pequenos que são profundamente importantes para que a gente consiga fazer um traje de reconstrução histórica e não uma fantasia. Porque a fantasia e o figurino podem e devem usar os métodos modernos de modelagem e de costura porque esses detalhes não são fundamentais para eles. Mas para a gente, eles são inegociáveis. Uma outra coisa importante que eu pego nos museus são referências dos tecidos na época. E aqui o negócio começa a ficar complicado. Porque não tem nenhum ateliê no Brasil que faça réplicas de tecidos históricos. Não que eu pudesse comprar se tivesse, mas sonhar ainda é de graça, né? 100% das vezes eu trabalho com tecidos historicamente plausíveis. Ou seja, que a estampa é próxima o suficiente dos originais para enganar o olhar, mas não o suficiente para eu dormir tranquila. Foi o que aconteceu com o casaco do traje da mulher trabalhadora da época de Tiradentes, por exemplo. E também com esse traje de baile de 1858. E eu confesso que muitas vezes eu acabo tendo que recorrer ao tecido sintético, ao tecido de poliéster, porque muitas vezes é só nessa porcaria de poliéster que tem a estampa que eu preciso. A gente não pode ganhar todas. Mas eu sempre procuro mostrar as referências originais nos vídeos e falar quais foram as adaptações, porque eu tenho que ser honesta com vocês. Já tem gente suficiente falando besteira na internet, eu não vou ser mais uma pessoa distorcendo ou falsificando informações para vocês. Uma das coisas mais doidas que eu aprendi nesse rolê de traje de época é como a gente não liga muito pra nossa roupa íntima no dia a dia. Exceto quando a gente vai botar um vestido mais formal e tal, porque normalmente a gente só joga a roupa por cima e deu. Até porque as nossas roupas seguem basicamente o formato do nosso corpo. Mas quando você olha para as roupas do passado, elas claramente tinham alguma coisinha a mais ali embaixo. Às vezes várias coisas. Então, quando eu encontro um traje que eu quero reconstruir, eu já preciso pensar em tudo que vai embaixo dele e que não está aparecendo na imagem de referência. Aí é que entram os bons livros de história da moda, aqueles que são escritos com base em evidências e em pesquisa histórica, e os blogs e artigos científicos escritos por pesquisadores de verdade. O importante é procurar material que tenha as referências claras e não um monte de informação tirada do... E aí começa o processo de primeiro fazer a roupa de baixo toda. Camisas, saiotes, armações de saia, espartilhos, se for o caso, enchimentos, coisa que também rola muito. A minha sorte é que, como eu já tô nesse rolê há mais de uma década, tem muita coisa que eu já tenho pronta em casa. E o que eu não tenho pronto, eu sei onde é que eu vou conseguir a informação. Porque conforme o negócio vai rolando, você vai pegando a manha da pesquisa, entendeu? O negócio engrena, sabe? Mas depois que a roupa íntima tá pronta, vem a pior parte. Porque sim, tem uma pior parte. Que é ampliar esses malditos moldes e adaptar para um corpo real do século XXI. Porque aparentemente nossos corpos são diferentes dos corpos do passado. Tanto por questões alimentares quanto genéticas. E também porque os nossos corpos não cresceram habituados e moldados pelas roupas e pelas atividades de outras épocas. Existe uma outra opção que são os moldes digitais produzidos por empresas especializadas em modelagens históricas. E eu só indico marcas que eu uso e que têm modelistas profissionais trabalhando. Estou deixando uma listinha delas aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas inevitavelmente eu acabo usando até esses moldes digitais só como ponto de partida, porque sempre tem algum detalhe de cada traje, de cada referência específica que precisa ser adaptada. Mas é muito bom não ter que começar o negócio do zero. Deus me defenderai. Protótipo, gente. Protótipo de modelagem em algodão cru, baratinho. É fundamental, porque a última coisa que a gente quer é gastar o tecido final que foi caro. E eu confesso que muitas vezes eu pego o lençol velho, sabe? Aquele lençol que já deu uma puidinha. Ele começou a abrir porque ele foi ficando fino ali na região do bumbum da gente, depois de anos de usar. Então, eu pego esses lençóis velhos, eu tiro o elástico, eu desmancho as costuras e eu transformo tudo em tecido para fazer testes de modelagem. E aí, como é que a gente costura esse negócio, né?
Para nossa alegria, existe um bando de nerds no mundo inteiro capaz de perder horas das suas vidas detalhando até a espessura das linhas e as técnicas de costura em achados arqueológicos do Egito Antigo e da pré-história. E um outro bando de nerds que faz isso com roupas mais próximas da gente, de tipo 200 ou 300 anos atrás. E é só graças ao trabalho deles que a gente consegue ter uma noção um pouco mais exata de como é que as roupas eram feitas e quais materiais eram utilizados e como esses materiais eram produzidos. Quando se trata de 1700 e 1800, nós já temos livros publicados na época que trazem informações sobre técnicas de costura, o que torna a pesquisa muito mais fácil. Mas para períodos anteriores, a gente depende muito do trabalho da arqueologia e da museologia. Teoricamente, tudo que for anterior a 1850 deve ser feito à mão, porque foi só nessa época que as máquinas de costura começaram a ser usadas na indústria. Mas elas só ficaram populares mesmo depois de 1880. Então sim, esse negócio foi todo feito à mão. Infelizmente, a gente não tem nem ideia de quanto tempo levou, muito menos quantas pessoas trabalharam nele. Então tem uma pequena discussão dentro da comunidade acadêmica sobre como conseguir equilibrar o fato de que o nosso tempo é cada vez mais escasso com a nossa busca por se aproximar da referência original. E aí tem alguns pontos que o pessoal já mais ou menos concorda com relação à montagem das peças. Se você está fazendo para uma pesquisa acadêmica dentro de uma universidade ou para uma atividade no museu, o ideal é fazer do mesmo jeito que o original. Mas às vezes isso significa passar 6 meses costurando à mão todos os dias da sua vida. Se você quer testar uma teoria sobre a construção e o funcionamento da roupa, o ideal também é usar as mesmas técnicas da época. Mas para todas as outras possibilidades, existe uma coisa maravilhosa chamada técnica mista. Que é máquina de costura em tudo que vai ficar escondido e costura de mão naquilo que vai aparecer. E essa é a técnica que eu uso na maioria dos meus trajes, porque é mais importante para mim conseguir materializar o traje para vocês e conseguir conectar esse traje com a história do Brasil. O que nos leva ao último ponto desse trampo, que é a construção do conteúdo que vocês veem aqui, porque não adianta nada desenvolver uma pesquisa dessa se eu não conseguir comunicar ela para o público. Para mim, não existe história da moda só com mostrar roupinha bonita, tá? Roupas contam histórias. Elas são o centro de uma rede de histórias. E histórias de pessoas que, na maioria das vezes, são completamente invisíveis. Que não estão nas roupas chiques dos museus, nem nas páginas das revistas de moda. Eu digo que boa parte do meu trabalho é dar cor e forma para o passado através das roupas. E usar as roupas como desculpa para ensinar a história para vocês. Essa é a parte que eu conto para os recém-chegados que durante 15 anos da minha vida, praticamente, eu fui professora de História e de Artes. E que, em algum momento, em 2021, eu pirei completamente de cabeção e resolvi trocar a sala de aula de uma escola por uma sala de aula muito maior, que é esse canal no YouTube. E eu estou aqui até hoje graças a vocês. Enquanto eu estou construindo a roupa, minha cabeça já está trabalhando em como eu vou apresentar essa roupa para vocês. Às vezes eu tenho algum personagem real para dividir a história com vocês. Mas na maioria das vezes eu vou falar de forma mais geral sobre a origem dos tecidos, a relação deles com o momento da história do Brasil, como as pessoas comuns se expressavam de maneira própria nas suas roupas e que elas não saíam só copiando as roupas dos ricos. E sempre plantar uma pulguinha atrás da orelha para vocês relacionarem o passado com o presente. E perceberem por si próprios como estruturas de poder foram criadas e são mantidas. E que se elas foram criadas e não são naturais, isso significa que elas podem ser derrubadas. Afinal, o lema desse canal é a história da moda com consciência de classe. Todas as principais referências que eu uso nesse trabalho estão aqui embaixo listadas na descrição. Mas se você for membro ou apoiador, tem acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material digitalizado. Aliás, nem o meu trabalho, muito menos esse vídeo seriam possíveis sem os nossos apoiadores. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo sobre qualquer coisa que você tenha pensado durante o vídeo, tá? Se o botão de hype estiver disponível e você quiser apertar o botãozinho de hype, a gente agradece também, porque isso ajuda na distribuição do conteúdo do canal e, claro, eu te convido a se inscrever e dar uma conferida nesses outros conteúdos sobre história da moda e sobre reconstrução de trajes históricos que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.